Diego Silva Lamelli aqui. Então, esse foi um dos primeiros livros que eu sentei para ler. Ontem eu falei que eu li 1.500 páginas no ano. Antes de eu ler tanto assim, estudar para concurso, estudar para Enem, estudar para coisas que eu gosto, eu lia quase nada. Ficava só na internet vendo rede social. Então eu passei a ler mais livros, que eu percebi que isso aí me tirava do tédio e eu aprendia mais. Esse livro, igual os livros da época de 1930, 1920, o autor, o Dale Carnegie, eles têm esses caras de desenvolvimento pessoal têm uma visão positiva da vida. Para eles, qualquer coisa, mesmo que aconteça coisas ruins na sua vida, você tem que ter uma atitude positiva. Eu acho isso meio perigoso, entendeu? Porque se você não se incomoda com nada, você não vai buscar crescer. Mas na cabeça deles é diferente. Todo livro, como é que é constituído o livro aqui do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Basicamente ele fala para você ser educado com as pessoas, não tem mistério. E a tática de escrita deles é igual ao dos livros dessa época. Em cada página, às vezes ele conta 2 ou 3 histórias de alguma pessoa que fez alguma coisa errada ou fez alguma coisa certa, para ele confirmar a tese dele. Não dá para saber se essas histórias são reais. Diz ele que entrevistou milhares de pessoas, leu milhares de biografias, entendeu? Então, basicamente, esse é o método desse tipo de livro de desenvolvimento pessoal dessa época. É contar histórias, várias histórias, confirmando o que você está dizendo. Mas basicamente, olha só, tem um pouco de manipulação também, né? Ele no final ele fala que você tem que tentar fazer com que a pessoa isso aí a gente aprende na academia. Às vezes o teu orientador, geralmente os líderes são tapados. Você não pode fazer com que as suas ideias prevaleçam. Você tem que fazer com que o líder ache que é ele que está mandando, que é ele que está dando as ideias boas. Isso para mim é bajulação, mas ele dá essas dicas aqui, entendeu? Basicamente ele está dizendo o seguinte: independente se você gosta ou não, isso aí dá certo, entendeu? E realmente, entendeu? Se você ele fala para você honrar as pessoas, tipo, o cara, você tem um trabalho para o cara fazer, aí você dá um título de honra ou sobe ele de nível na hierarquia, o cara se sente feliz, mas na verdade ele está fazendo o mesmo trabalho do que antes dele ter subido, entendeu? Isso aí é ganhar trouxa, entendeu? E o que eu falo para você? O livro é bom, é um dos best-sellers mais conhecidos, todo mundo começa com ele para ler, entendeu? Mas assim, você não vai, na minha opinião, esse livro tem que ser atualizado para época de agora, em que as pessoas estão cada vez mais malvadas, cruéis, narcisistas, intolerantes, entendeu? Se você tentar ser educado com uma pessoa muquirana, uma pessoa ignorante hoje em dia, você é visto como fraco, sacou? Essa é a minha visão a respeito desse livro no ano atual de 2025, entendeu?